Olá, uma poesia feita de improviso. O canto dos repentistas nordestinos é tema de estudo de João Miguel Saltchuk, nosso entrevistado de hoje. João mergulhou no universo da cantoria para escrever A Poética do Improviso, um livro que busca a evolução antropológica daquela forma de arte. Na dica de leituras, ensaios literários na análise dos livros Labirinto da Palavra, de Cláudia Lage, e Gregotins de Desaprendiz, de Newton Maciel. Agora a gente conversa com João Miguel Saltchuk. João, você está lançando A Poética do Improviso, que é um livro sobre a cantoria nordestina, e a primeira coisa que chama a atenção, você diz já praticamente na abertura do livro, é que você é urbano, não é nordestino, mas que você chegou a participar de cantorias mesmo, Sim. Né? Quer dizer, como é que foi esse seu envolvimento com a cantoria de viola? Quer dizer, como é que começa essa? Onde é que você toma conhecimento disso? Certo. Eu tinha pouco conhecimento sobre o repente, né, ou a cantoria, né, tanto faz chamar de um ou de outro. Tinha alguns discos antigos de cantadores, né, discos dos anos 70, que eu gostava muito de ouvir. E, na verdade, foi um tema, eu tinha já, né, como linha de pesquisa música, assim, e aí decidi estudar a cantoria um pouco por acaso. Eu descobri que não tinha nenhuma tese de antropologia, que é a minha área, né, sobre o repente nordestino. Tinha já teses em outras áreas, mas não da antropologia. E aí enveredei por isso. Enfim, e aí para estudar as questões que eu queria pensar, que era o que é o improviso, né, eu pensei essa estratégia de, vou tentar pelo menos aprender um pouco desse improviso, dessa arte. E não foi fácil, enfim, mas os cantadores no início achavam muito estranho isso. No primeiro se surpreendiam, alguém vindo de outra região, querendo saber o que é a cantoria e escrever uma pesquisa sobre a cantoria. Um jovem, né, eu estava com 27 anos, 26 anos quando comecei a pesquisa. Mas eram receptivos, só que essa coisa de cantar de repente não foi simples o aprendizado e não foi simples encontrar um cantador que aceitasse a ideia, porque a cantoria é por eles considerada como um dom, né? Quer dizer, se nasce com isso, e eles não acreditavam que alguém poderia aprender, né? O repente. E por fim, alguns começaram a dizer que eu tinha também esse dom, mas eu não consegui, se eu tenho, eu não consegui realizá-lo de uma maneira plena, né? É uma arte muito complexa, enfim, né? Um improviso poético, você criar ali no momento que você está cantando uma estrofe que tem que ser perfeita, bem construída e respondendo ao que o parceiro está dizendo também, né? Foi um aprendizado difícil, mas foi feliz no sentido de contribuir para a realização dessa pesquisa e de conhecer por dentro, né, essa arte, de conhecer quais são ali os imperativos práticos, digamos assim, né, de você cantar de improviso, enfim. Agora, há um diferencial na pesquisa que você faz, porque os livros, basicamente, que a gente conhece sobre cantoria de viola, eles sempre se reportam a praticamente a história da cantoria, né? Quer dizer, os aspectos históricos mesmo, quando ela nasce, quando ela vem. Você analisa a cantoria no estágio atual, né? Quer dizer, o que é essa cantoria hoje? Como é que está? Acho que ela se urbanizou mais. Quer dizer, como é que está essa cantoria hoje? A cantoria ela é uma arte de origem rural, né? Ou das pequenas cidades, do sertão, né? E ela, principalmente a partir dos anos 70, quando o Brasil se urbaniza de uma maneira mais maciça, né? Ela também se urbaniza, quer dizer, é uma coisa curiosa, porque o cantador, né, o poeta-cantador, ele no Nordeste, ele tem normalmente um público cativo. Então, mesmo cantando numa grande metrópole como Recife ou Fortaleza, o sujeito tem a divulgação na internet, às vezes no jornal de circulação da cidade, mas ele sai ligando para os amigos, para os ouvintes dele, para avisar que vai ter a cantoria no teatro, ou num restaurante, ou na casa de alguém. Então, é muito baseado nesses vínculos pessoais. Então, quando esse público vai para a cidade, o cantador vai para a cidade também, né? É claro que, na verdade, quando surge o rádio no Nordeste, a partir dos anos 50 e 60, você já tinha muitos cantadores morando na cidade por causa do rádio, né? Faziam programas de rádio diariamente, né? Mas ela se urbaniza em termos de público, principalmente a partir dos anos 70.
Então foi também uma percepção que os cantadores tiveram de mudar um pouco a sua prática, de começar a falar de temáticas que interessariam o público urbano, mesmo que fosse um público de origem rural, mas que morava então na cidade, que já tinha acesso a outras informações, né? Então era muito comum, por exemplo, nas cantorias no ambiente rural, os trava-línguas ou certo tipo de conhecimento que o camponês não tinha tanto acesso e que na cidade esse conhecimento não era novidade nenhuma. Então o cantador também vai ter que buscar outros conhecimentos, né? Não era mais só a história sagrada, mas era a política internacional que ele tinha que falar, né? Não era só falar da geografia física, mas falar de repente da geografia política quente, do que está acontecendo. Então, nas cantorias que eu ouvi recentemente, está se falando das revoltas, das manifestações, do Papa, enfim, né, não só da visita ao Brasil, mas de uma nova postura. Eu tenho ouvido essas coisas na cantoria, entre outras, né? E isso é, digamos, uma tendência que se consolida nos anos 70, né? Não só de uma mudança, uma leve mudança estética, né? Mas também de mudanças do ponto de vista do ofício da cantoria, né? Os relatos que a gente tem desde do século XIX é que o cantador sempre foi retribuído com dinheiro, né? E nos anos 70 se começa a querer, digamos assim, pensar melhor essa relação entre o dinheiro e o trabalho, que é fazer os versos, né? Então, Ivanildo Villanova, um cantador pernambucano, no final dos anos 60, ele começa a pensar, não, vamos fazer a cantoria de 4 horas. Por que você ficar cantando uma noite inteira, tendo que aguentar já, às vezes, os ouvintes embriagados no final da madrugada? Enfim, não, 4 horas é o suficiente para se dar o recado, para atender o que as pessoas querem ouvir, né? Porque os ouvintes pedem os temas, os motes das cantorias, né? 4 horas seria suficiente e isso vai pegando a partir dos anos 70, nos anos 80, dificilmente um poeta cantaria a noite inteira, né? Então... E há também a questão já... Quer dizer, que antigamente eles cantavam pela bandeja, né? Quer dizer, o que o ouvinte botava ali, o que a plateia botava na bandeja ali. E hoje, basicamente, eles já estabelecem cachês e tal, já há uma outra relação. Quer dizer, na verdade, a partir desse movimento, de certa forma, liderado pelo Ivanildo Villanova, há uma profissionalização maior do cantador de viola. É, isso mesmo. É algo que surge um pouco pelo Ivanildo, que tinha uma influência, circulava nos sindicatos em Caruaru, né, onde ele cresceu. Então tinha essa influência, digamos, de esquerda, né, de conscientização do trabalhador e dos direitos de quem trabalha e tal. E tem um pouco também algo que vinha acontecendo no Ceará, independentemente disso, que eram os chamados promoventes de cantoria, que promoviam cantorias para ganhar dinheiro. Quer dizer, a grande maioria das cantorias naquele momento era um aniversário, um casamento, alguma comemoração, se chamavam os cantadores para, digamos assim, né, animar a festa. Mas ali no Vale do Jaguaribe, no leste do estado do Ceará, tinha já promoventes que faziam para ganhar dinheiro. Quer dizer, usavam um clube, uma lona de circo, ou cercavam algum, enfim, um terreiro de fazenda, cobravam ingresso para a entrada. E aí ele já chamava também os cantadores para pagar um cachê e não para se botar na bandeja, né? Quer dizer, mas ainda se faz cantoria de bandeja, embora principalmente os cantadores profissionais, né? Quando vão viajar, eles não viajam sem saber quanto vão ganhar, né? O sujeito não sai de Caruaru para Fortaleza sem saber quanto é que vai dar essa viagem, né? Mas ainda hoje se faz cantoria de bandeja também. Uma coisa não acabou com a outra, né? Há uma convivência pacífica ali entre as duas. Nem tanto, né? Muitos cantadores não gostam, mas preferiam não fazer a bandeja, né? Mas a base da cantoria são os versos que são rimados, metrificados, tem uma estrutura, tem... E há um purismo muito grande deles na defesa dessa forma de poesia, né? Quer dizer, como é essa poética, como é que ela se estrutura? A cantoria ela tem, digamos, as modalidades de estrofe, né? Que são a sextilha, as décimas, né? Enfim, tem um bom número de estrofes. E os cantadores têm um conhecimento descritivo dessas estruturas de verso, né, dessas estruturas de estrofe, que é uma contagem de sílabas e de versos que é muito parecida com a poética
erudita, digamos assim, né? Então, você conta os versos, por exemplo, a cestilha é uma estrofe de 6 versos, de 7 sílabas, rima o segundo, o quarto e o sexto, né? O primeiro tem que pegar a deixa, quer dizer, tem que rimar com o verso, o sexto verso da estrofe do parceiro, né? É um diálogo em que cada poeta canta uma estrofe. Eles têm esse conhecimento descritivo, né? Às vezes até muito detalhado, muito minucioso, que é um conhecimento, na verdade, que o sujeito vai aprendendo depois que já é cantador, né? Ele começa a cantar sem saber contar essas sílabas, sem entender muito bem o que é isso, e os colegas mais experientes vão depois ensinando. E há uma rigidez muito grande, né? Inclusive com as rimas, né? Quer dizer, não se pode rimar, por exemplo, Ceará com cantar, né? Ceará vai rimar sei lá, com sabiá, cantar vai rimar com ar, com andar, você tem que ter o R final, né? A mesma coisa com céu e cordel, um é com U, o outro é com L, então cordel vai rimar com menestrel, né? Menestrel, cordel, né? Enfim, tem esse rigor e que tanto os cantadores não admitem que se fuja disso, quanto os ouvintes também, eles percebem, dão fé e vão comentar que o poeta ali errou uma rima ou saiu da métrica, que aí se percebe auditivamente, né, pelo ritmo da poesia que foi quebrado quando sobrou sílabas ou faltou sílabas, digamos assim, né? Então, sobra ou falta quantidade sonora ali no verso. Aí eles dizem que houve uma desmétrica, né, o vocabulário que os cantadores usam. Enfim, é um rigor muito grande que eles impõem a si mesmo, que, de certa forma, sempre existiu na cantoria, mas parece que é algo também paulatinamente crescente através das gerações de cantadores, né? Enfim. Agora, dos anos 30 até ali os anos 70, alguns estão em atividade até hoje, houve ali 2, 3 gerações de grandes cantadores, né? Ícones mesmo. Pinto do Monteiro, o Lorival Batista, o Otacílio Batista, enfim. E logo seguido da geração do Ivanildo Villanova, do Oliveira de Panelas, do Geraldo Amâncio, que são pessoas que ainda estão na atividade e tal. E esses novos poetas, né? Os mais atuais, o que vem aí dessa geração dos anos 80, por aí, como é que está esse pessoal hoje? A cantoria continua bem representada, produzindo poetas de muita qualidade, né? E numa quantidade surpreendente, na verdade. Então, nos anos 80, surge uma outra geração que começa a se estabelecer. Então, Edmilson Ferreira, e Antônio Lisboa, Raimundo Nonato e Nonato Costa, Rogério Menezes, Hipólito Moura, João Lourenço, né? Enfim, estou citando alguns, mas a lista não é muito maior. E que se estabelecem também, que são hoje uma geração intermediária, né? Porque você tem poetas mais jovens, Jonas Bezerra, no Ceará, Raulino Silva, um potiguar que reside em Caruaru, Luciano Leonel, também em Caruaru, que estão hoje na faixa dos 25 para 30 anos. E o que me surpreende é que a cada vez que eu vou numa cantoria ou num festival, seja no Nordeste ou aqui na Casa do Cantador, na Ceilândia, eu encontro, ouço ou tenho notícia de poetas de 16, 17 anos já começando a se profissionalizar no repente, quer dizer, viajar pelo Nordeste cantando. É uma arte que tem se renovado com muita qualidade, assim, isso é algo interessante, né? Que é uma arte muito rica, que não há nela, por exemplo, um saudosismo. Há, obviamente, essa memória de grandes poetas do passado e um respeito por esses poetas, mas uma vivacidade dessa arte hoje em dia, digamos assim. Acho que os poetas de hoje em dia têm honrado essa tradição e têm mostrado a força do repente no Nordeste e no Brasil de um modo geral. A base da cantoria é o improviso, né? Sim. Quer dizer, como é que se dá isso? Existe mesmo, de fato, o improviso? Como é essa questão do improviso, fazer o verso de improviso? No decorrer da pesquisa, eu fui reunindo também materiais sobre outras tradições de repentismo, né? E um repentista do País Basco, né, na Espanha, ele resume bem isso. Quer dizer, ninguém improvisa alguma coisa a partir do nada. O improviso sempre tem uma base. Então, no repente nordestino, tem primeiro essa base da métrica, né, do ritmo da poesia.
que é justamente a base principal do improviso, é o principal fundamento do improviso. Quer dizer, ouvindo repente, desde criança, né, o futuro poeta vai incorporando esse ritmo da poesia. Então, o cantador, ele já pensa uma ideia dentro daquele molde rítmico, dentro da métrica da poesia, né? E ele consegue, então, criar novas mensagens em instantes, né, dentro desse molde, que não é simples isso, né? Quer dizer, um poeta que escreve, ele pode rever o que ele está escrevendo, de repente uma palavra não deu o ritmo, não deu o acento que ele queria, ele procura um sinônimo, né? Os dicionários de rima, inclusive, servem para isso, né? E o cantador tem que fazer ali na hora. Então, ele se vale de muitos fundamentos, de conhecimentos que ele acumula, de um conhecimento não só, por exemplo, vai se cantar sobre a natureza, ele tem que, às vezes, pesquisar ou relembrar o que ele vivia como sertanejo, né? Ou pesquisar sobre as plantas, sobre os rios, sobre os animais, sobre o clima, para na hora que surge o tema na cantoria, que alguém pede isso, ele saber colocar em verso. Mas tem também o conhecimento sobre o ouvinte. Ele sabe o que o ouvinte gosta de ouvir, ele sabe o que ele tem que dizer para agradar a plateia. A cantoria é também um diálogo, que é uma parceria, mas é uma disputa. Então, cada poeta tem suas estratégias para se mostrar melhor poeta do que o outro, né? A disputa, enfim, para que se veja quem canta melhor, né? Embora normalmente nas cantorias você não tenha um julgamento formal, os cantadores estão sempre querendo se mostrar mais poeta, mais criativo, mais lírico do que o parceiro. E a plateia, de certa forma, muitas vezes está esperando isso mesmo, né? Que você tenha ali grandes versos nessa disputa, né? Mas o improviso é isso, é buscar esses elementos de um conhecimento sedimentado e de um conhecimento comum, né? De uma base comum de valores e tudo mais, e transformar isso num verso que te surpreende a plateia, que as pessoas se encantam, se emocionam, ou riem, ou acham graça, enfim. Né? Um outro elemento muito forte na cantoria é a questão do mote, né? Do chamado o mote mesmo, né? Quer dizer, como é que se estrutura o mote e o que é esse mote, enfim? Nas estrofes de 10 versos, as décimas, né? Você tem algumas que são cantadas sem mote, quer dizer, como martelo agalopado, que é um gênero muito utilizado para o desafio, para a malcriação, né? Que são uma estrofe de 10 versos, né? Cada um com 10 sílabas, com um ritmo bem específico, né? Com os acentos dentro de cada verso, é uma coisa difícil de se cantar, quer dizer, o acento, a tônica de cada palavra vai ter que encaixar na tônica, na grade de acentos do verso, né? Da estrofe, né? Enfim, é algo complexo de se fazer. Mas tem as décimas, né? De 10 sílabas, e de 7 sílabas e de 11. Os motes são ou de 10 sílabas ou de 7. Então, numa cantoria, o sujeito pode pedir um mote, né? Que pode ser um mote com um tema que ele quer ouvir, né? Enfim, então ele pode... Há motes que acabaram se consagrando, né? Ou, às vezes porque algum cantador gravou num disco. Então, um mote que eu cheguei a ouvir o pedido dele em cantoria, ainda hoje sinto o cheiro do café que mãe fazia. O mote é antigo, e já, né, muitos ouvintes pedem, mas o cantador tem que desenvolver estrofes novas, né? Ele não pode repetir as estrofes ali. Tipo o balaio, como eles chamam, isso, né? não pode trazer o balaio, né? O balaio é a poesia decorada, A decorada, né? Que é condenada, né? É considerada uma desonestidade, tanto com o parceiro quanto com a plateia. Ele não pode fingir que está cantando de improviso, ele tem que improvisar mesmo. Então, assim, o mote, ele traduz uma vontade, um sentimento do ouvinte, né? E o cantador tem que, então, dar forma a esse sentimento, a essa expectativa que o ouvinte pede para ele, né? A dupla, melhor dizendo, tem que dar forma para isso, né? Então, tem um mote que também é antigo e se pede às vezes nas cantorias, né? O poeta cante o que eu sinto e não sei cantar. Quer dizer, o cantador vai ter que cantar o que o ouvinte sente, quer dizer, o que ele tem que ter uma capacidade, né? Uma perspicácia de interpretação, de imaginar o que o sujeito está sentindo, né? E aí você tem... O mote é uma frase de 2 versos, com a qual ele vai obrigatoriamente ter que terminar todas as estrofes daquela seção de versos, daquela sequência que eles chamam de baião na cantoria, né? Então, o baião eles vão cantar aquele mote que o ouvinte pediu durante o tempo que eles conseguirem ter ideias para desenvolver aquele mote, né? Sempre terminando as estrofes com essa frase de 2 versos, né? Seguindo...
Então, quer dizer, o ouvinte também é um pouco poeta, porque ele vai ter que formular o mote dentro da métrica, né, com as rimas, enfim. Dentro de uma estrutura Dentro de uma formal. estrutura, justamente. Há quem reclame, eu conheço alguns pesquisadores que sempre se queixam que esse tipo de poesia não tem uma certa, digamos assim, respeito, ou pelo menos um estudo mais apurado por parte da academia, por parte dos próprios pesquisadores da tradição poética brasileira. Salvo engano, o único livro que tem um capítulo dedicado à poesia popular, a esse tipo de poesia, é o livro do Alexei Bueno, História da Poesia Brasileira, Poesia Brasileira, uma História, acho que é esse o título do livro, que tem um capítulo dedicado a esses... Você encontrou dificuldades? Como é que você venceu essa dificuldade de encontrar uma bibliografia para fazer o seu trabalho? Não há propriamente uma ausência de bibliografia. Principalmente sobre o cordel, que é uma poesia muito próxima historicamente, né, da cantoria, mas não é a mesma arte, às vezes se confunde, né, o repentista com o cordelista, né? Há quem faça as duas coisas, mas são artes distintas, né? Sobre o cordel há muito mais produção na área né, nos estudos de literatura, de teoria literária, de história da literatura, talvez seja algo mais próximo, porque o cordel, embora seja uma poesia oral para ser declamada ou cantada, ele é impresso, né? Ele se difunde também pelo meio impresso. E eu acho que aí tem um vínculo, né, uma proximidade maior com o objeto mais tradicional do estudo de literatura. Sobre a cantoria, há menos, mas também há trabalhos de qualidade, né? Da Maria Inês Ayala, né, no Arranco do Grito, publicado nos anos 80, e outras dissertações e teses que não foram publicadas também. Há também outras publicações, mas há um bom material, que nem sempre está publicado, aí de fato é uma dificuldade. Hoje em dia as coisas, né, na academia está tudo em PDF, né, no site do domínio público, mas o material mais antigo você tem que ir na biblioteca da universidade, tirar uma cópia, enfim. Mas só... mas há de fato, muitas vezes, os próprios poetas reclamam de pesquisas que confundem, ou que não buscam uma visão de mundo do cantador ou do cordelista sobre a poesia, né? Isso é uma queixa que eles têm, mas há muitos estudos também que superam essa lacuna, né? O seu livro, ele além de fazer uma análise da poética mesmo, do repente, do que é essa cantoria, enfim, se volta muito para o aspecto social, a importância social deste artista para as comunidades, para as comunidades onde ele se apresenta. Quer dizer, o livro também tem esse diálogo, essa dualidade, né? Essas duas visões, né? De buscar um pouco qual é a inserção social, qual é a função, talvez, né, desse poeta nos seus contextos de atuação, né? Então, é o sujeito que é uma forma de, digamos assim, de diversão e tal, mas é uma forma que tem certas coisas específicas dela, né? Então, o poeta é um sujeito que tem, às vezes, a responsabilidade de trazer conhecimentos, de fazer rir, de trazer uma representação da disputa, né? Enfim, que a gente vê no futebol ou numa luta, alguma coisa, e a cantoria é também, de certa forma, um gládio, né? E você tem ali a representação de valores que são caros, né? Aquelas pessoas que vão ouvir a cantoria. Mas, sobretudo, a conclusão que eu chego é que o cantador ele tem o papel de dar uma forma pública para os sentimentos, para esses valores que as pessoas compartilham e carregam dentro de si, né? Enfim, então, o ouvinte pede para o cantador tratar do sentimento dele ou da expectativa que ele tem de ver uma disputa, né? Um cantador provocando o outro e tal. E o cantador é quem dá essa forma pública para algo que está na intimidade dos ouvintes, né? Eu acho que é por isso, talvez, que a cantoria mantenha também a sua vivacidade ainda hoje, né? Uma arte difícil. Sim. João, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Foi ótimo falar sobre cantoria. Obrigado. Foi mais ou menos a partir da década de 1970 que a crítica literária migrou dos jornais para as universidades. 3 décadas depois, lá pelo ano 2000, começou a se formar um regresso paulatino. E com uma boa novidade, vários escritores
passaram a discutir a literatura de seu tempo e a expor seus métodos criativos. A escritora Cláudia Lage fez isso nas páginas do jornal Rascunho, de Curitiba. Estas crônicas, agora reunidas no livro Labirinto da Palavra, lançado pela Record, resulta numa reflexão ao mesmo tempo séria e lúdica de todo um universo literário. O livro está dividido em 3 partes. Na primeira, fala de processo criativo e das angústias de quem escreve. Na segunda, debate, leituras e convivências com livros. Finalmente, na terceira parte, fala de escritores, influências e voz narrativa. Um livro, enfim, para quem quer saber o que está para além das narrativas. Em outras palavras, textos que, de maneira crítica e lúdica, mostram caminhos e revelam que escrever, além de uma arte, é uma escolha de vida ou uma maldição, como acreditam os autores menos otimistas. A leitura dos escritores, convocados por jornais, muitos deles falam de suas leituras com o olhar do criador, o que dá aos textos mais consistência e importância. O escritor Nilton Maciel, também vestindo a camisa do agitador cultural, sempre se ocupou do ofício de crítico. Agora reuniu vários desses textos no volume Gregotins de Desaprendiz, lançado pela Bestiário. E o principal ponto do livro é que se ocupa exclusivamente da literatura brasileira contemporânea. Esta visão, que em princípio pode parecer restritiva e limitadora, é na verdade um imenso mérito. A leitura de Nilton é serena, parte do princípio de que existe aqui uma literatura rica e inovadora. Assim, deixa de lado os centros tradicionais de produção para olhar outros ambientes, como Goiás, Ceará, Paraíba. E aí vai descobrindo que, quase silenciosamente, vários autores estão construindo uma nova narrativa, sem qualquer apelo regionalista, uma narrativa viva e consequente. Leituras para se conhecer o novo de nossa prosa, Labirinto da Palavra, de Cláudia Lage, e Gregotins de Desaprendiz, de Nilton Maciel. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.